Vou deixar Pronto. minha câmera aberta, mas enfim, quem quiser falar, pode falar. E se tiver pergunta também, enfim. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, né? Sou chefe de clínica da Maternidade dos Servidores. E hoje o tema, assim, é um tema para a maioria dos médicos, um tema ainda muito novo. E a gente, ainda que, apesar de já ser utilizado no mundo por enfermeiras obstetras, obstetrizes, enfim, é um modelo que a gente da medicina ainda está pouco familiarizado. E lógico que, assim, né, tudo que eu vou falar do tema, eu aprendi com enfermeiras obstetras, né? E a maioria no plantão da Maria Amélia, todas fizeram já o curso do Spinning Babies, enfim. E tem o site do Spinning Babies, que é aberto, que tem um monte de informação legal. E a instrutora, né, oficial do Brasil, que é a Maíra Libertar, que é uma enfermeira obstetra que agora está em São Paulo, faz vários cursos no Brasil para treinar as equipes para essa nova abordagem ao trabalho de parto, tá? Então, hoje a gente vai falar disso, do Spinning Babies. O Spinning Babies, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado durante a gravidez e no trabalho de parto, se necessário. Eu vou me apegar um pouco aos principais exercícios do Spinning Babies e principalmente no trabalho de parto. Mas é um mundo novo para a gente. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, o que eu puder ajudar, eu vou estar aí, né? Para tentar ajudar. Gente, por que minha tela não está indo? Minha tela. Porque eu acho que você às vezes... Foi. Então, a gente vai falar disso, né? Do Spinning Babies, que, na verdade, ele foi criado por uma parteira americana, que é a Gayle Tully, e que já tem trabalhado com isso há bastante tempo. É uma nova abordagem que visa facilitar principalmente a rotação e a descida do bebê, né? É um interessante que ele pode ser realizado quase em qualquer cenário, na gestação, né, e no parto, e por um profissional que minimamente seja treinado. Então, esse profissional não necessariamente é o médico, a enfermeira obstetra, doulas, fazem treinamentos de spinning babies, né? É uma abordagem sem manipulação da posição fetal. E o que, assim, é o paradigma principal, né? Os exercícios, eles visam restaurar o equilíbrio corporal. Então, tudo está em equilíbrio. É a pelve materna óssea, né? O assoalho pélvico, a fáscia, a posição do bebê. Então, os exercícios dos spinnings, eles visam isso, equilibrar todos esses componentes e facilitar ou ajudar o bebê, que eles chamam a encontrar a porta de saída para o parto, né? Então, principalmente para distócias de rotação, para partos com progressão lenta, que seria o principal uso dos spinning babies. E uma coisa importante, assim, não pensar apenas na dilatação. A dilatação é uma consequência. Mais importante que a dilatação é sempre a rotação do bebê e a altura da apresentação, tá? Então, são 3 princípios básicos que o Spinning Babies, né, se norteia, que é o equilíbrio, a gravidade e o movimento. E aí a gente vai falar um pouquinho da fisiologia, assim, para a gente poder entender o que a gente vai poder usar de Spinning Baby em cada momento, em cada cenário do parto. Primeiro, lembrar dos tipos de bacia, né? Assim, teoricamente, a bacia ginecoide é a bacia mais favorável.
Mas o que o spinning vem para mostrar é que muito mais importante que o tipo de bacia é a simetria relativa dos ligamentos uterinos e músculos. Então, se a gente conseguir equilibrar, simetrizar os ligamentos, os músculos, ajudar o bebê a rodar, mesmo em bacias ditas como desfavoráveis, os bebês podem nascer. Claro, não é uma regra, né? Mas para a gente não ficar com aquela ideia que determinado tipo de bacia não vai nascer, enfim, não. Isso veio que meio que para mudar esse tipo de visão. Lembrar, quando a gente fala de bacia, né, a gente fala de 2 ilíacos, sacro e cóccix, e que a gente tem os estreitos, né? O estreito superior, que vai do promontório, né, a parte superior da sínfise. O estreito médio, que pega as espinhas isquiáticas, que é esse C, e o estreito inferior, que pega ali da entradinha do cóccix até a parte inferior da sínfise. Então, quando a gente fala de spinning, a gente tem que sempre estar ligado aonde o bebê está, porque cada tipo de exercício vai ser para uma altura de apresentação. Então, não adianta fazer determinado exercício se o exercício é para estreito médio e o bebê está no estreito superior. Então, meio que é isso que vai trabalhar o Spinning Babies. Então, é para a gente ter uma noção, né, da bacia e dos estreitos da bacia, para a gente poder saber qual exercício, qual posicionamento a gente vai indicar para aquela gestante, enfim. Lembrar que, além da pelve, né, pelve óssea, a gente tem outras coisas envolvidas no nascimento, na anatomia do nascimento, que são os tecidos moles, ligamentos e músculos, né? Então, a gente tem o músculo psoas, o assoalho pélvico, a forma uterina, o colo uterina e a fáscia. Então, todos esses, para um bom andamento do cenário de parto, do trabalho de parto, todos esses eles têm que se comunicar e determinados exercícios facilitam a simetria de um assoalho pélvico, o relaxamento da musculatura do psoas, a equilibrar a forma uterina, ajudar na posição do colo, enfim. Então, essa é a visão do Spinning Babies, é integrar tudo, assim, integrar a pelve, os tecidos moles, ligamentos, músculos, posição do bebê. Então, tudo isso junto e misturado é que vai promover, assim, a abertura da porta para a saída do bebê, que eles falam muito isso no Spinning Babies. Em relação, né, ao posicionamento fetal, a gente já falou um pouco de bacia, enfim, de assoalho pélvico e tudo mais. Também é importante a gente saber a variedade de posição, né? Lógico, saber a apresentação, cefálico, pélvico, transversa, entender como a gente avalia essas variedades de posição, né? Através das suturas do colo cefálico e determinar as variedades, né? A gente sabe que variedades posteriores são variedades de partos mais difíceis. Ah, Patrícia, não vai nascer? Não, não é isso. Não é que não vá nascer. Mas a gente vê que partos de posteriores são partos mais demorados, mais laboriosos, mais difíceis. E muitas vezes, às vezes, são até indicações de cesárea, porque a gente não tem a progressão do trabalho de parto. Lembrar também das deflexões, né? O bebê fletido, que é o caso do A, é o bebê que tem menor diâmetro, né? O bebê com deflexão grau 1 e 2, ele já tem um diâmetro aumentado, que também dificulta a descida da pelve. E a deflexão de terceiro grau, que é o front também, às vezes é dificultado dependendo, apesar de ter um diâmetro que passaria, mas também é um parto um pouco mais difícil. Em relação à altura da apresentação, a gente tem 2 tipos de definição de altura da apresentação, né, que é DELI e ROD. DELI, a gente traça aquela linha na espinha isquiática, e tudo que está para cima, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, mais ou menos, né, em centímetros. E para baixo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E o plano de ROD é o plano 1, 2, 3, 4.
Um pega o promontório com a parte superior da sínfise. O 2, ele vai pegar a parte inferior da sínfise até mais ou menos S2 ou S3. O 3 vai ser no nível da espinha isquiática e o 4 já vai ser mais ou menos a saída mesmo, perto do cóccix. Então, o que a gente tem que lembrar, a gente acaba usando mais DELI, os planos que a gente considera estreito superior são os planos de -2 para cima. Estreito médio estaria entre -1, 0 e +1. E o estreito inferior, +2 para baixo, né? +3, +4, +5. Então, isso, quando a gente fala de spinning baby, isso é fundamental, porque cada posição e cada plano terapêutico, enfim, vai estar relacionado a uma altura de apresentação. Então, para a gente ver o quão importante é a gente definir essa questão da altura da apresentação, tá? E falando um pouco de posição fetal e materno e equilíbrio, o que a gente tem visto é que, às vezes, assim, o feto está cefálico, é o bastante? Será que ele está fletido, ele está insinuado, ele está com dorso à esquerda? A gente já sabe que as posições posteriores são posições de partos mais difíceis. As apresentações pélvicas, muitas vezes, acabam, né, sendo indicações de cesariana, e os assincletismos que também podem dificultar a progressão da descida desse bebê, né? Em relação ao posicionamento materno, ela fala muito para trabalhar com a gravidade, né? E são várias posições que podem ser adotadas para o conforto da gestação e facilitação no parto. Então, ela trabalha muito isso, esse equilíbrio entre o posicionamento materno, o feto e a anatomia do nascimento, a pelve óssea, o assoalho pélvico. E cada cenário tem determinado tipo de posicionamento. Então, assim, gente, os 3 principais, assim, digamos, pilares, eles falam as 3 irmãs do Spinning Babies, são essas 3 posições, 3 exercícios, enfim, que é a sustentação da barriga com rebozo, que é esse primeirinho aqui, né, que sustenta mesmo a barriga. Isso geralmente é feito durante a gravidez, tá? Mas pode também ser feito no trabalho de parto e ajuda no relaxamento dos ligamentos uterinos e músculos abdominais mais tensos. Pode ajudar o bebê a girar durante a gravidez ou no trabalho de parto com mais facilidade. Então, pode auxiliar também na rotação. A inversão inclinada para frente, que é essa segunda figura, ela cria um espaço na porção inferior do útero. Então, ela é utilizada muito para auxiliar os fetos pélvicos a ficarem cefálicos e ela acaba também gerando um maior espaço no estreito médio. Então, é uma posição, e essa posição pode ser feita tanto na gestação quanto no trabalho de parto. E a gente tem a liberação deitada de lado, né? Que visa alongar os músculos da coluna e da pelve, libera o sacro e relaxa o assoalho pélvico. E a gente vai falando e a gente vai tentar incluir esses cenários na assistência ao trabalho de parto. Tá? Para a gente não é uma coisa muito óbvia, a gente olha e acha, meu Deus, como vai um bebê que está no estreito superior, você vai fazer determinado movimento, mas é essa que é a grande questão, é essa que é o grande, quando virar a nossa chavinha e perceber que isso realmente faz muita diferença. Então, a gente vai começar de cima para baixo, né? Das técnicas para estreito superior. Agora a gente vai entrar mais no trabalho de parto em si. Então, as técnicas para estreito superior são basicamente 2 técnicas, que é esse abdominal lift and tuck, que é a sustentação abdominal, né?
Então, na verdade, pode ser com rebozo, que é o paninho, ou alguém sustentando, ou às vezes até a própria mulher. Durante a contração, no trabalho de parto, por umas 10 contrações, e auxilia a abrir o estreito superior em até 1 centímetro. Então, é para aqueles bebês que estão em fase ativa de trabalho de parto, né, aquelas pacientes, e que os bebês estão no estreito superior. E geralmente eles estão no estreito superior porque eles estão posteriores e não estão conseguindo acessar a pelve. Então, eles precisam de um estreito superior maior. Então, essa posição de suspensão abdominal, sustentação abdominal, é uma posição que a gente pode lançar mão quando a gente tem a fase ativa do trabalho de parto em bebês que estão no estreito superior, de menos 2 para cima, tá? Então, é isso. A outra posição que a gente tem para o estreito superior é a posição de Walcher. Também abre o estreito superior. A gente deve fazer por 3 contrações. Agora, como é uma manobra efetiva, o que acontece às vezes é que o bebê desce muito rápido. E se ele desce muito rápido, a gente tem uma compressão muito rápida do polo cefálico. Então, a gente tem que ficar atento à possibilidade de desacelerações, tá? E o Walcher, ele é descrito como bem desconfortável. Nessa figurinha de baixo, no desenho, a gente vê que quando a gente suspende e levanta, aumenta o estreito superior. Então, é uma posição que também facilita a entrada do bebê na pelve. E para ser feita também em trabalho de parto, na fase ativa, quando o bebê não está conseguindo vencer aquele estreito superior. E aí, passando do estreito superior, que são essas duas técnicas, a suspensão abdominal, né, e o Walcher, a gente tem as técnicas do estreito médio. Para o estreito médio, que são aqueles bebês que estão em menos 1, 0 e mais 1, a gente tem algumas técnicas, que é a inversão inclinada para frente, que ela aumenta o espaço na parte inferior do útero, abre espaço para um posicionamento fetal melhor. Atenção, pacientes que talvez não possam fazer a inversão inclinada, hipertensos, cardiopatas, com glaucoma, tá? E durante o trabalho de parto, para fazer a inversão nas contrações, pelo menos 3 vezes em 1 hora. Não é confortável, é difícil pra caramba essa posição, mas eu já acompanhei uns 2 partos no Maria Amélia e que as meninas, as enfermeiras tetos lançaram mão dessa posição e assim, o parto mudou totalmente. Mas é difícil, o paciente tem que estar disposta, enfim, não é uma coisa também tão simples. Tem posições que não são tão simples, né? A outra técnica para o estreito médio é a liberação deitada de lado, que é o sideline. Então, como a gente já tinha falado mais ou menos, ele alonga a musculatura da pelve e da coluna, abre as articulações sacroiliacas e libera o sacro, né? Relaxando também o assoalho pélvico. Então, auxilia na dilatação e na rotação. É para ser feito durante as contrações. A paciente vai ficar deitada bem na ponta da cama, bem reta, com tudo alinhado, pescoço, costas e pernas. E a perna de cima vai pender para fora da cama. A paciente dificilmente vai conseguir fazer sozinha, né? A gente vai ter que dar uma sustentada. E quem estiver fazendo a manobra vai fazer uma pressão na crista ilíaca para também ajudar na descida do bebê. E é uma manobra que essa pode ser repetida a cada 4, 6 horas, se for o caso, enfim, se precisar. E a outra técnica para o estreito médio é o side lunge, que também abre o estreito médio. Essa posição é mais simples, eu acho, de fazer, né, com a ajuda de uma cadeira. A paciente faz movimentos para frente. É uma boa técnica para ser usada no trabalho de parto. Auxilia na rotação de fetos posteriores e ajuda nos assinclíticos. São movimentos para frente, 3 para cada lado, né? Tem que trocar a perna.
E essa é uma posição mais tranquila de fazer para estreito médio, mas e que pode ser bastante útil também na rotação dos fetos posteriores e assinclíticos e tudo. Ainda falando dos estreitos médios, né? A gente tem essa shake the apple tree, que é chacoalhar as macieiras, né? Assim, meio estranha a tradução, mas enfim, é uma técnica que também alonga os músculos e cria um espaço para rotação e descida. Além de ser uma técnica relaxante, pode ser feita em pé, pode ser feita na bola e pode ser associada a outras técnicas. Então, você pode usar a mão de outras técnicas e estar fazendo o chacoalhar as macieiras junto. E as pacientes referem muito conforto com essa técnica, às vezes melhoram a dor, enfim, a percepção da dor em relação ao trabalho de parto. E, assim, por último, para a gente falar mesmo da aplicação, dos casos clínicos e tal, uma coisa que eu acho fantástica, a técnica para o estreito inferior, porque a gente olha e qual é a nossa ideia? De abrir a perna da paciente, né? Tá na banqueta, abre a perna, tá semi-vertical, abre a perna, tá tudo abre a perna. E, na verdade, quando a gente olha essa primeira figura, que a paciente está com a bola de feijão verde, a gente vê que quando a gente abre a perna, a gente fecha a saída do bebê. Então, a gente fecha o estreito inferior. E essa figura mostra bem isso. Quando a gente junta os joelhos e separa os pés, seja na banqueta, seja de lateral, seja semi-vertical, a gente facilita a saída do bebê. A gente abre a porta para o bebê sair. Então, mostra para a gente o quão é importante a gente conhecer essa fisiologia, porque, pelo menos para mim, é lógico era abrir a perna da paciente. E hoje eu vejo que não é tão lógico assim, porque, tipo, diminui o estreito inferior, né? A mesma coisa em relação ao agachamento, que é super útil para o estreito inferior. Mas você tem que pensar que a paciente, quando a gente olha essa figura do agachamento, que é até da Maíra, né? A gente vê que se a gente faz o agachamento muito baixo, a gente também fecha a saída. A gente tem que fazer um agachamento meio para trás, para a gente poder liberar o sacro e abrir a saída, né? Abrir a porta para o bebê passar. Então, juntando essas informações e o conhecimento de fisiologia do parto, que a gente vai usar as técnicas de spinning baby. Né? Essas técnicas de estreito superior, elas liberam o ligamento iliofemoral e sacro tuberoso e ajudam a saída propriamente dita do bebê. Uma coisa importante da gente falar é que a gente tem que identificar a assimetria do trabalho de parto. Assim, se o trabalho de parto é um trabalho de parto simétrico, né, que tipo assim, está tudo bem, tem uma evolução. Acho que a Patrícia caiu, eu vou ligar para ela. O que eu caí, gente? Paty, que eu caí? Volta a compartilhar. Parou de reproduzir. Que ideia. E agora? Ainda não. Não? Peraí. Ai, meu Deus. Mas a sua imagem voltou, só falta compartilhar agora. Compartilha de novo. Calma, gente. Já estou voltando a esse negócio, no caso clínico. Ih, Jesus. Então, eu estava falando que os trabalhos de parto, né, as posições anteriores, geralmente são trabalhos de parto simétricos, a gente não tem muito problema, não tem a necessidade assim, agora eu vou querer usar spinning baby para todo mundo. Não, também é uma intervenção. Para usar de acordo com o que for necessário, pelo menos no trabalho de parto. E os trabalhos de parto assimétricos, geralmente são posições posteriores. É aquela paciente que assim, contrai muito, aí depois para de contrair, tem aquela fase latente mais arrastada,
contrações que não são muito efetivas, com puxos precoces, com bebês altos. Então, geralmente, esses trabalhos são considerados assimétricos e talvez se beneficiem bastante, e se beneficiam bastante do spinning. E a gente lembrar que 37% das primíparas apresentam algum grau de distócia da posição fetal. E que as variedades posteriores aumentam as chances de cesariana, tanto em primíparas quanto em multíparas. Claro que em primíparas aumentam mais, mas multíparas também, tá? Então, aí vem o grande X da questão, assim, como a gente vai aplicar o Spinning Baby na nossa prática clínica, né? Então, eu separei dois casos clínicos, na verdade, que foram verídicos de uma paciente minha que eu acompanhei e outra no Maria Amélia, e que, assim, para mim, o Spinning Baby mudou totalmente a vida do trabalho de parto, tá? Então, era uma paciente de 32 anos, risco habitual, gestão para 0, 40 semanas e 3 dias de trabalho de parto espontâneo, acompanhada pela equipe de enfermagem, tá? E veio num trabalho de parto um pouco arrastado, com as contrações mais ou menos, e até um determinado momento que ela estava com dilatação, assim, 8 centímetros, umas 4 horas, com contrações já corrigidas com ocitocina. Tinha bolsa rota espontânea desde 6 centímetros, em menos 2 de DELI, com uma CTG boa e uma variedade anterior, direita anterior, relatada. E aí, a gente foi ver, né, as meninas da enfermagem foram ver, o bebê estava bem e a paciente queria muito parto e foram propor para ela de fazer algumas coisas para ajudar nessa questão do bebê entrar na pelve. E aí, o que a gente pode fazer, gente? O bebê estava em menos 2, né? Se ele estava em menos 2, ele estava no estreito superior. Então, é esse raciocínio. O que a gente pode fazer para ajudar o bebê a entrar na pelve? O bebê que está no estreito superior a entrar na pelve. Então, é essa mais ou menos a lógica da gente usar o Spinning Baby. Então, a equipe até falou que era uma parada de progressão, que a gente poderia fazer cesariana, enfim. Mas, efetivamente, tem algo que a gente possa, né, fazer para facilitar a entrada do feto na pelve? E aí, a gente já sabe que o feto está em menos 2, no estreito superior. E a gente tem 2 opções de posicionamentos para fetos nessa altura do estreito superior, em fase ativa de trabalho de parto, que é a sustentação abdominal e o Walcher. Lembrar da importância da desaceleração por compressão do polo cefálico em resposta à descida rápida do bebê. Então, em especial nessa paciente, o que a equipe que estava na assistência fez? Fez um Walcher por 3 contrações e a paciente tolerou de boa. E, assim, logo depois, entre aspas, né, foi avaliada e já tinha acontecido a descida. O bebê entrou na pelve, tá? Em 2 horas da manobra, começaram puxos e o parto ocorreu. Foi um expulsivo relativamente rápido, o bebê nasceu bem, não era grande. Enfim, a gente ficou até na dúvida se faria cesariana ou não nessa paciente, que foi acompanhada na Maria Amélia. E se resolveu com uma manobra relativamente simples, né? E depois que o bebê entrou na pelve, que ele não estava entrando, ele estava em menos 2. Oi, filha, eu tô dando aula, tá? Aí o bebê entrou, passou pelo estreito médio, inferior, o expulsivo foi rápido, sem maiores problemas. Então, essa que é o grande diferencial da gente fazer essa nova abordagem, assim, a gente poder ajudar as pacientes, né, e os fetos a entrarem na pelve de acordo com a altura da apresentação, enfim, de como está esse parto, tá? E aí a equipe ficou feliz e comemorou. Não pode ler, Gabriel. Fica caladinho. Total, Oi. dilatação? Não, A tava total com 8. dilatação quando fez? Não, tava com 8.
8, tá? Mas estava com 8 a 4 horas, né? Daquele jeito. Uhum. E aí, um outro caso também, que esse é acompanhado por mim, quer dizer, por mim e por uma enfermeira da Maria Amélia, que estava comigo nesse parto, na perinatal, que era uma paciente de 28 anos, com uma cesariana prévia, DMG, a cesariana foi eletiva, fora de trabalho de parto. Um DMG em dieta, 39 mais 5 pela ultrassom. Trabalho de parto espontâneo, bolsa rota 12 horas, de BS negativo. Então, ela teve uma progressão simétrica, ela internou com 5, em 4 horas ela estava com 9, esquerda transversa, em -1 de DELI assinclítico. E aí a gente tem que lembrar que o assinclítico, ele, em certo ponto, no estreito mais superior da pelve, né, ele pode até ser fisiológico, o bebê está se ajeitando para nascer, mas quando ele vai passando pelo estreito médio e pelo estreito inferior, o assinclítico ele pode dificultar muito o feto achar a saída. Dificulta a progressão da rotação e da descida, né? Essa figurinha aqui do lado, né, que é onde está o feto. Então, quando a gente... Abre. Mas eu quero assistir a Não, aula. você assiste, mas... Quando a gente pensa no trabalho de parto e o que a gente pode oferecer em relação ao Spinning Baby, é isso, a gente tem que pensar que a gente ou está no estreito superior, -2, -3, ou está no estreito médio, -1, 0 mais 1, ou está no estreito inferior, né? E isso é fundamental para a gente entender e aplicar a intervenção adequada de Spinning Babies. Não adianta você pegar um bebê no estreito inferior e querer fazer sustentação da barriga, porque não é para esse momento. Então, é esse meio que o raciocínio. É claro que a gente tem que estudar muito mais. Isso para a gente é uma coisa ainda muito nova, né? Mas eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. Já vi em alguns partos serem salvos com os Spinning Babies. E aí, quando a gente vai ver, então esse bebê, ele estava no estreito médio, né, -1, 0, assinclítico, com uma parada de progressão ali com 9 centímetros. E aí, quando a gente fala em assinclitismo, nessa altura da pelve, a gente sabe que dificulta muito a saída, que as suturas, para o nascimento facilitado, elas devem estar alinhadas com a saída, né? Então, e aí, por que isso pode estar acontecendo? Então, nessa abordagem dos Spinning Babies, mostra que tem um desequilíbrio, uma simetria no assoalho, né? E aí dificulta a passagem pela porta, né? A passagem para os estreitos mais inferiores da pelve. A gente tem que fazer coisas que possam corrigir essa simetria no estreito médio do assoalho pélvico, no caso. E aí o que foi proposto, né, pela enfermeira obstetra que estava acompanhando o parto comigo, ela propôs um sideline, que é a liberação deitada de lado. E assim, tipo, resolveu o parto, que estava encruado, como a gente gosta de falar, né? Enfim. E eu fiquei, assim, muito impressionada, porque ela tinha uma cesárea prévia, ela queria muito o parto, e eu virei e falei, gente, eu não sei mais o que fazer para esse bebê descer, já tinha feito assim, ficado em pé, andado, caminhado, estava contraindo. E assim, não estava vendo uma luz, o bebê não mudava em nada. E ela falou, podemos tentar então fazer o sideline, a última coisa, se não rolar, vai ter que ser cesárea, enfim. E aí fez o sideline e, gente, eu examinei tipo meia hora depois, o bebê estava no estreito inferior, totalmente diferente. Então, quando você vai vendo que o negócio funciona, assim, né, que é um estudo muito bacana da fisiologia do trabalho de parto, faz total diferença. Lembrar, né, que para o estreito médio é necessário o equilíbrio do assoalho pélvico e o que a gente quer é criar espaço e movimento nas espinhas para o bebê poder descer e chegar no estreito inferior.
A equipe, então, né, propôs a liberação deitada de lado, que foi o sideline. E nova avaliação, o feto estava em +2 no estreito inferior. E aí a gente já estava num outro momento, né? A gente tentou a banqueta, enfim, mas não teve muita progressão. E aí a Camila, que era a enfermeira que estava comigo, falou: vamos tentar fazer aquele exercício igualzinho da bola de feijão que estava na foto da Maíra. Botou a bola e rodou o joelho, né? Assim, joelhos juntos e pés separados. E aí, o que aconteceu? Algum tempo depois, a gente estava coroando, assim, entendeu? Então, o parto que evoluiu bem até 9, chegou no estreito médio, feto assinclítico, e aí a gente fez o sideline, o bebê foi para o estreito inferior, e aí a gente movimentou banqueta, senta, levanta, sem muita progressão. E quando a gente mudou e fez a rotação interna do fêmur, realmente o bebê, encontrou a saída. E aí o parto foi normal, tudo bem também, sem maiores problemas, tá? Então, em relação ao spinning baby, gente, é uma coisa muito para nós, né, obstetras, é uma coisa ainda relativamente nova e uma ferramenta super importante. São recursos efetivos para melhorar o posicionamento fetal e ajudar os bebês a realizarem a rotação e descida para o nascimento, tá? Faz total diferença nas indicações de cesariana por supostas, né, DCPs ou distócias de rotação. Então, esses bebês se beneficiam muito, quer dizer, esses bebês, o parto, né, o mecanismo de parto de uma maneira geral, desses movimentos e desses exercícios. Lembrar que no Brasil a gente ainda tem uma alta taxa de cesariana e esse recurso pode ajudar a prevenir cesarianas, né? E é isso, assim, é uma coisa nova, né? E eu acho que vale todo mundo, vale muito a pena a gente que trabalha na assistência, né, do trabalho de parto ali no dia a dia, se familiarizar um pouco. A Maíra faz curso, agora está fazendo online, enfim. E os cursos são bem bacanas, né? E é isso, gente. A gente tem que sempre estar pensando em como a gente pode fazer o melhor. E assim, desde que eu comecei a trabalhar com as enfermeiras obstetras, enfim, que foi do Maria Amélia, e eu já trabalho com elas fora, e elas sempre têm essa visão diferenciada do trabalho de parto, eu vejo que realmente esse bebê em especial do segundo caso era um bebê que eu indico a cesariana, eu não estava vendo assim, luz no fim do túnel, e aquilo, bebê pequeno, 3,100, sabe? Tipo assim, não tinha motivo para não descer, não tinha uma circular, estava fletido, tudo bem que no início era uma transversa, mas assim, não, sabe aqueles bebês que a gente não acha um motivo, assim? E aí o spinning vem porque eles não estão equilibrados na pelve, a pelve não está equilibrada com o assoalho pélvico, que a gente pode abrir um espaço melhor na pelve para aquele bebê descer. E aí é isso. Então, na verdade, claro que eu também não sou expert em spinning babies, acho que ainda tem que evoluir muito, mas a ideia que eu quis dar para vocês é essa, do que e como a gente pode usar, né, pelo menos no cenário um pouco do trabalho de parto. São as principais posições que a gente pode usar, tem 1000 outras posições. Inclusive, tem cursos para gestantes fazerem as posições durante a gravidez, para já alinhar a pelve, o assoalho pélvico, a posição do bebê. E aí é isso, sim. Espero que vocês tenham entendido um pouco de como funciona, do que a gente vai usar para cada coisa. E aí, se vocês tiverem pergunta, que eu souber responder, óbvio. Entendeu? Oi, Paty. Fala. Oi. Oi. Tira do compartilhamento para poder aparecer todo mundo que quiser falar. Tiro. Não sei fazer isso, né, Juliana? Sabe, você fez no meio da aula. Tô brincando. Sim, mas aí tá mais difícil para mim, né? Calma. Você arrasou. Tentar. Viu, Paty? Você tá cada vez melhor. Não tô conseguindo tirar da tela. Não estou conseguindo tirar da tela. Deixa eu ver. Peraí. Não. E aí, foi.
Eu tirei. Ah, viu? Sabia que não podia ter sido eu. Paty, adorei sua aula. Na Gostou, verdade, gente? Assim, temos adorei. que aprimorar, né, ainda, mas já dá para dar uma ideiazinha. Adorei. Eu acho que para a gente como obstetra, né, a gente tem que se inteirar cada vez mais dessas manobras alternativas. Bom, aquele primeiro caso, com certeza a gente já teria indicado para uma parada de Pois é, progressão, é o que a gente aprende, né, de uma forma geral. exatamente. Né? É claro que assim, não é sempre que vai ter sucesso, né? Mas você sentir que Claro você que não, claro que não, exatamente. é sempre um conforto, né? E a vitalidade, ela sempre deve ser lembrada nessas situações, né? Como é que o bebê responde a essas manobras. manobras. Exatamente. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Eu ia fazer pergunta. Vai lá. Ah, se eu souber responder, né? Porque vamos chamar, eu queria chamar a Maíra, mas a Maíra não podia vir hoje. Vamos todos perguntar para a Maíra. Patrícia, eu prometo que eu vou ficar em silêncio aí. Elogiar você vendo molhado, né? Tem várias pessoas já elogiaram, eu adoro suas aulas, também gosto de... Mas acho que mostra também um pouco da importância hoje, né? Cada vez mais a gente valorizar a assistência multiprofissional, né? A entrada de outras pessoas Isso. na assistência, né? Nós não devemos achar que sozinhos vamos resolver todos os problemas do mundo. Mas a dúvida é a seguinte, porque quando a gente fala na assistência ao parto por enfermagem, ou mesmo por médico, mas por equipe desse padrão e tudo, uma assim, razoável parcela deles, né, não há analgesia de parto. E em caso de analgesia de parto, você acha que interfere nessas manobras, ou a própria analgesia teria o efeito do aumento na pelve e facilitaria, eximindo... Não, porque na verdade, assim, essa segunda paciente que foi a minha, que eu acompanhei, ela estava com analgesia já, entendeu? Então a gente fez, e mesmo com analgesia, o bebê não passava das espinhas, entendeu? Ficou ali preso no estreito médio. Para alcançar o relaxamento que você queria. Não foi suficiente. Ela estava com analgesia. A primeira paciente foi na Maria Amélia, não tinha analgesia, mas a segunda paciente, ela já estava com analgesia. Mesmo com analgesia, a maioria das posições ela é possível, principalmente quando você tem que criar um espaço não só de assoalho pélvico, mas de equilíbrio entre a pelve óssea e o assoalho pélvico, entendeu? E é isso. E podem ser feitas, a maioria com analgesia, sem problemas também. Se direciona também, né? Eu acho que você direciona para o compartimento que você quer trabalhar, né? Com essas manobras. Isso, exatamente. Exatamente isso. Perfeito. Tem pergunta no chat, Ju, que eu não estou vendo. Eu tô muda. Agora eu não estou escutando. Carol, fala aí alguma coisa. Ah, tá. Você tá muda. Carol falou que não ia perguntar depois da minha madrugada Carol, com ela. Ela prometeu isso. Estavam juntas na madrugada? Uhul, segunda seguida. Você não ia ficar. Inveja da segunda seguida, estar vocês na madrugada. Você não ia ficar. Fica tranquilo, depois a gente te conta. Ah, então tá. Não, mas eu prometi que eu não ia perguntar nada, vou ficar muda. Prometeu. Enfim, nenhum dos residentes tem dúvida, porque é um assunto tão novo, eu acho, ainda mais novo, assim, ainda mais para vocês que estão começando. Mais um motivo, deixa eu só frisar uma coisa, que assim, a Paty começou essa aula falando dos marcos anatômicos. Isso é fundamental a gente saber. Não existe fazer um parto sem saber marco anatômico. É para tudo. A gente sempre fala sobre isso, desde você articular um fórceps até você fazer uma manobra para ajudar na descida, na rotação. Senão você vai fazer tudo errado. Até para descrever um partograma, né? Para você descrever um partograma, você tem que ter noção da altura da apresentação. Que parece que mas não é. Se você tem a dúvida da variedade, com a evolução do trabalho de parto, você vai confirmar. Hoje em dia, sim, o ultrassom, gente, ele tem espaço para te ajudar em determinadas situações que a gente fica na dúvida, sim. Fica na dúvida. Fica na dúvida. E às vezes, para definir alguma coisa,
às vezes a gente já desistiu, inclusive, de manobra e tudo mais, quando a gente botou o ultrassom, eu vi, putz, realmente, assim, era um occipito posterior totalmente, em terço médio, totalmente defletido. Assim, não tinha diâmetro que fizesse passar, entendeu? Aí você ficava naquela dúvida de articular um córtex ou não, nem estava na altura. Então, ele lança a mão e ajuda a gente também nessas situações. Mas se a gente não treinar, quando eu falo assim, cara, o bebê nasceu, vai devagarinho, se acostumando com aquela, faz, né, com calminha, ele tenta palpar um pouquinho para ir se acostumando com aquilo, ou vai mesmo, pega o staff e fala assim, é o que? É uma direita? Vamos tentando, é claro que com as devidas limitações que a gente tem de ficar tocando a paciente o tempo todo, mas assim, usar esse momento do trabalho de parto para aprender, porque não é fácil aprender na teoria. Não tem como, na verdade, aprender na teoria. Você pode saber os níveis, mas, cara, primeiro que o seu dedo é diferente do meu. Então, o seu marco em relação à altura é uma coisa... Não é verdade? É verdade. O seu 2 centímetros mais que o meu, tem milhões de trabalhos renomados assim, que falam dessa comparação entre os examinadores. E é ruim. Né? Mas assim, se você sabe o seu, você começa a garantir a sua avaliação. Né? E não vai, eu não vou estar falando que está com 3 centímetros e Patrícia vai estar falando que está com 8, não é isso? Mas assim, isso é fundamental. E o início da aula fala exatamente isso. Você pode saber todos os movimentos de rotação, mas você tem que reconhecer a anatomia. Tanto a pelve materna quanto as variedades de posição. Senão, de posição, exatamente. Você não vai para nada. Senão fica difícil para você fazer até, né, a abordagem do spinning. Tem sempre o dedinho otimista e o dedinho pessimista, né? Tanto que quando alguns colegas me falam, eu sempre com a Patrícia, já falei com a Patrícia. Você pode perguntar para a Ide o que ela acha de mim. Não sei se eu falei para a Patrícia, a sua avaliação é otimista ou pessimista? Porque a pessoa joga para cima ou para baixo também, né? Assim, é um 2/3, né? Então... muito bem. O que a Juliana faz? Não, ela tá com 9, é 9 mesmo. É 9. Juliana mente! E tem distintível. Aí botou a Juliana mente. Quem é isso? Pois é. Olha, eu vou me defender. Eu não concordo, né? Eu não concordo com essa coisa de distintível. Ela nem me deixa mais tocar. Olha só, às vezes vocês não ficam achando que a paciente está com uma carinha de desanimada. Você acha que o parto vai evoluir, mas você examina, tá a mesma coisa, mas ela não entende às vezes assim, o desceu. Eu falo, tá. Sim, tudo bem. Eu também. Às vezes para ficar animada, paciente, eu também. Viu? Atira mas eu falo para a equipe, gente, ó, continua a mesma coisa, mas eu falei que tá com 8. Mas tá com 6. Eu não tenho o ânimo da equipe. A equipe me mata, mas tudo bem. Ó, a Dani colocou aqui, Paty, essas manobras apresentam alguma restrição em relação à dilatação? Não, assim, as manobras, essas que eu frisei mais, são teoricamente para o trabalho de parto fase ativa, independe da dilatação, tá? Mas se é fase ativa, você diz aí que tá com 5, 6 centímetros. Mas, por exemplo, a inclinada para frente pode ser feita durante a gestação, sem trabalho de parto. Mas não necessariamente elas têm a ver com a dilatação, elas têm muito mais a ver com a rotação e com a descida, né? A altura na pelve, acho que isso vai ser mais relevante. Isso, né? Com certeza. Excelente. Acho que é isso, né, gente? Sim, uma pequena contribuição de Spinning Baby. Vou chamar a Maíra para dar uma aula. Definiu bem o assunto, foi bom, bem bom. A gente vai começar a liberar o programa agora mensal, eu acho que vai ficar melhor para todo mundo se organizar nas aulas, né, Carol? E é uma promessa nossa de organizar isso para todo mundo poder saber